com o nosso programa, o que é que nós pretendemos aqui com o projeto de Geometria Intuitiva e Interativa? Portanto, pretende-se fundamentalmente equilibrar a componente da intuição com a componente da dedução. Portanto, muitas vezes existe sempre aquela ideia de que é preciso deduzir tudo. Ora, é preciso deduzir muita coisa, mas é preciso deduzir quando à partida se conhece daquilo que se está a falar. E muitas vezes, sobretudo no ensino em que se baseia essencialmente na comunicação, portanto, muitas vezes essa comunicação torna-se difícil, porque às vezes os temas são complicados, porque as aulas têm muitos alunos, porque os alunos estão distraídos, porque não acham aquilo minimamente interessante e não lhes apetece nada tomar atenção, e, portanto, digamos que esta ideia da criação deste projeto é, de certo modo, para tentar melhorar os efeitos e melhorar a qualidade da comunicação. Agora, como é que isso pode ser feito? Qual foi a filosofia do projeto e a quem é que ele se dirige? Portanto, o projeto dirige fundamentalmente à formação inicial e contínua de professores, com a ideia de que, uma vez tendo as aplicações, uma vez sabendo exatamente os objetivos que pretendem atingir, eles poderem tirar partido do projeto, das aplicações que estão, enfim, incluídas no site para tratarem com os seus alunos. Agora, e portanto, para o efeito, o que é que se usou? Usou-se um software que é portanto, que pode ser, como é que se diz? É livre, um software livre, que é muito simples de utilizar e que é muito simples, entre aspas, que se poderá haver algum sobretudo para as animações, há uma sofisticação que surge, não há dúvida que surge. Agora, de facto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos dar um caráter, aproveitar a intuição e depois, se for caso disso, e consoante os níveis dos alunos, então entraste numa dedução, se for caso disso. Agora, podemos pensar assim, pronto, mas este projeto, o que é que nos passou pela cabeça? Porque é que de repente resolvemos ir pensar nisto, tentar uma abordagem completamente diferente? Porque lemos um livro, e esse livro foi o livro de uma matemática italiana, Emma Castelnuovo, chamado Geometria Intuitiva. A data é de 1948. E agora digo-vos o que ela diz. Ela diz assim: o rigor não é ponto de partida da aprendizagem, mas o ponto de chegada, alcançado através do envolvimento de estudantes, partindo do concreto para chegar ao abstrato. Como? Usando os materiais, observando objetos, descobrindo as propriedades geométricas e não decorando as propriedades geométricas e usando a transformação de figuras. Agora, o objetivo é, através da observação de factos relacionados, por exemplo, com técnica, a arte e a natureza, despertar no aluno o interesse pelas propriedades fundamentais das figuras geométricas. Portanto, Emma Castelnuovo, ela aliás faz um comentário que diz que os alunos, muitas vezes o aluno tipo limita-se a decorar uma passagem que está no livro, normalmente está em itálico, e pronto, e decora. E depois, para que é que serve? Portanto, ela faz exatamente esse tipo de comentário. Agora, o que é curioso a ver é que a Emma Castelnuovo inspirou-se, por sua vez, num matemático do século... Portanto, a Emma Castelnuovo foi há 73 anos e ela inspirou-se num matemático do século XVIII. Concretamente, Clairaut é um matemático do século XVIII e publicou um livro em 1741, Os Elementos de Geometria, em que ele faz a descoberta natural das propriedades das figuras a partir da observação e da medida. Portanto, reparem que todo este processo de tentar a matemática, que a matemática seja acolhida de outra maneira, é uma preocupação que está com os matemáticos, pelo menos desde o século XVIII, e que tentar alterar a forma de lecionar a matemática. Agora, o que é que acontece? Nós temos portanto, os computadores. Temos o programa GeoGebra, mas a Emma Castelnuovo não tinha nada disso. E, portanto, vamos ver uma situação muito simples. Já agora, relativamente posso dar só uma ideia da organização do site, porque
também é interessante. Portanto, nós dividimos o site em duas partes. Uma parte que chamamos Galeria Elementar e outra parte Galeria Criativa. A Galeria Elementar trata, dos problemas elementares da geometria. Áreas, volumes e equivalentes. Depois, a Criativa usa exatamente a imaginação para ver em que medida pode tirar partido da matemática para determinados assuntos. E, portanto, se formos para a parte elementar, nós temos, por exemplo, a explicação que não se explica aos alunos porque é que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Não se explica. Para quê? Pronto, acabou. E o que é que acontece com isso? Primeiro, num triângulo, o que é a base e o que é a altura? A base é a que eu escolher e a altura, se eu escolho eu agora não sei se consegue ver, portanto, eu tenho um triângulo, neste caso escolhi aqui uma base e escolhi uma altura. Agora, eu quero ver que a área deste triângulo é metade da área de um retângulo que tem esta base e aquela altura, é ou não é? É isso. Portanto, então, o que é que vamos fazer? Vamos meter aqui o retângulo atrás. Então, meti aqui o retângulo atrás e agora? Agora, não sei, isto não é assim, não sei se consegue ver alguma coisa de jeito. Portanto, meti aqui o retângulo atrás e o que é que vemos? Vemos que falta aqui um bocado e falta aqui outro bocado. Ora, nós com o GeoGebra, o que é que fazemos? Pomos tudo a mexer, claro. Agarramos do triângulo, partimos o triângulo ao meio, temos um triângulo, fazemos outro, partimos um ao meio, depois o outro vai se encaixar em cima daquele. Agora, com os materiais manipuláveis, há algum problema? Então, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui uma tesoura ao lado, corto isto pela altura, pronto, corto pela altura, e agora o que é que tenho que fazer? Agora tenho que ser ajeitadinha e pôr aqui, portanto, os dois triângulos. E o nosso resultado, se eu consigo mostrar, ficou demonstrado, não é? Portanto, agora caem os triângulos, portanto, temos aqui 1, 2 e o terceiro triângulo. Estão a ver? Agora, portanto, no fundo, o que é que a gente fez? Acabou por cortar um triângulo pela altura e agora completar aqui. Tá? Consegue-se perceber? Agora, será que isto também é sempre muito fácil de fazer? Claro que se fosse para fazer à mão, isto era uma grande complicação. Portanto, eu agora perdi foi a sua imagem. Como é que eu faço para ver as várias imagens? Estou aqui. Sim, está bem, está a minha em grande, está bem, tudo bem. Ok, já vi que estão aqui ao lado. Estão aqui ao lado, exato. Então, agora, mas se, por exemplo, nós quisermos provar como é que se faz o volume de uma pirâmide, então as coisas são um bocadinho mais complicadas. Porquê? Porque, então, sobretudo, a Ema Castelo Novo deve ter tido um trabalhão. Porque como é que nós agora prevemos que dentro de temos uma pirâmide e agora pensamos no prisma onde ela se mete dentro. E agora temos que imaginar que dentro daquele prisma estão 3 pirâmides. Então, ela faz com base em desenhos, mas, como sabem, é muito difícil um desenho a 3 dimensões. Portanto, um desenho a 3 dimensões dificulta, é difícil, é francamente difícil fazer. Então, nós usamos ali assim uns truquezinhos e as coisas resolvem-se. Quem fez os truques não fui eu, atenção. Portanto, uma coisa é imaginar, outra coisa é fazer. E, portanto, esse aspecto propriamente dito das animações, olha, muito se deve a uma professora que está na gênese de todo este projeto, Margarida Oliveira, que atualmente ela leciona no Liceu Dona Filipa de Castro, aqui em Lisboa, e que ela tem um jeito extraordinário, uma imaginação exatamente para a concepção de todas destas aplicações que fizemos. Bom, mas isto para vos dar uma ideia portanto, uma coisa é nós usarmos, digamos, os trabalhos manuais, outra coisa é estarmos a fazer com o computador. Portanto, digamos que as coisas são francamente diferentes. Mas agora, se formos
para concretamente, ainda falando a respeito do projeto, então, o projeto foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian como um projeto que inovador portanto, na parte letiva, digamos assim. E, portanto, nós tivemos capacidade de fazer o site e fizemos um laboratório. Ora, um laboratório de matemática é qualquer coisa que as pessoas consideram que é muito esquisito, não é? Portanto, os laboratórios normalmente são de física, não é? A física tem muita coisa a ver com matemática, portanto, acharíamos, em princípio, que seria muito natural ser um laboratório de física, mas por carga d'água é que é um laboratório de matemática. Então, mais concretamente, o laboratório, nós podemos dizer, vamos aqui experimentar a matemática. O que é que se faz num laboratório? Não são experiências. Portanto, nós vamos experimentar a matemática. Então, para experimentar a matemática, nós temos tido, portanto, o laboratório está aberto às pessoas inscreverem-se e tem tido muito sucesso. Agora, infelizmente, interrompemos, não há presença, não pode haver atividades presenciais e, portanto, desde o início da pandemia que não há sessões. Mas continua a haver exatamente pedidos para as sessões e agendamentos, e, enfim, para quando um dia se puderem retomar-se uma vida normal. Agora, no laboratório, eu queria aqui só rapidamente falar de duas atividades, uma para o ensino básico e outra para o ensino secundário. A atividade do ensino básico, tem tido um sucesso imenso. Portanto, nós começamos, portanto, em 2017, depois interrompemos no fim de 2019 e recebemos 900 alunos. Portanto, é interessante porque nós não vamos às escolas, eles vêm até nós, aprendem o caminho para a universidade, não é? E vêm e gostam imenso, é um ambiente diferente, e portanto, mas de facto tem sido muito interessante. E esse tema é o tema das isometrias. O tema das isometrias, como é que a gente o aborda? Aborda com os azulejos. Ora, em Portugal há azulejos em todo o lado. E no Brasil também. No Brasil há coisas lindíssimas de azulejos atualmente, né? Agora, enfim, já há muitos azulejos do século XXI lindíssimos e outros eventualmente mais antigos. Temos, por exemplo, também em comum, isso por acaso nós não abordamos com os miúdos menos, mas, por exemplo, a calçada portuguesa é outra coisa interessantíssima para abordar. Vocês têm, nós temos também. Não é? Portanto, as simetrias são fantásticas, estudadas exatamente nesses âmbitos. Com os azulejos, a situação ainda se torna mais fácil. Portanto, qual é a ideia? Agarramos num painel e depois perguntamos, então vamos lá ver, como é que isto foi construído? Portanto, temos aqui um motivo ou temos mais do que um motivo? E agora, se tivermos um motivo, isto é fácil, pôr para o lado, pôr para cima, pôr para baixo e já está. Agora, se houver vários motivos, então esses motivos agrupam-se como submotivos e depois como é que se gera o painel todo. Então é muito engraçado perguntar aos miúdos quantos azulejos é que eu preciso diferentes para fazer este painel. E pronto, há enormes discussões, há uns que dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, mas isso gera uma comunicação muito grande. Portanto, essas sessões é uma comunicação constante, porque começamos quase por perguntar na vossa casa há azulejos, então onde é que estão os azulejos, porque é que os azulejos estão lá? E depois, a partir daí, então, mas os azulejos, quando é que apareceram? Quem foi o primeiro rei que se preocupou em trazer os azulejos para Portugal? E eles vão lá à história lembrar-se, lembram-se e dizem quando é que foi. Portanto, nós conseguimos ali, de facto, congregar várias coisas. Agora, o que é que, de certo modo, serviu depois o mote para as aplicações? Foi um azulejo especial. Este azulejo, que é da autoria de um artista plástico, o Eduardo Neri. Portanto, que ele também fez portanto, padrões para as calçadas. E, portanto, este azulejo, quando a gente olha para ele, podemos dizer, é agradável. Mas o que é que ele tem? O que é que ele tem? Tem para aqui umas riscas, nós damos conta que a simetria só tem um eixo de simetria. Reparem que se a gente pusesse dois eixos de simetria, as coisas mudavam consideravelmente.
Eu mudava, podia andar com o azulejo à vontade de uma maneira e ficava sempre a mesma coisa. Agora reparem, se eu juntar aqui outro azulejo, portanto, um ao lado do outro, tenho aqui uma possível junção, não é? Mas agora, porquê que eu não os rodo assim? Rodo assim, tenho outra. E agora, rodo assim, tenho outra. Rodo assim, ainda tenho outra. Portanto, já viram, agora pensar um painel com imensos destes azulejos e constantemente a fazer estas modificações, o que é que acontece? Nós temos um número enorme de aspectos finais, sempre com o mesmo azulejo. Eu tenho aqui uma imagem que é do Centro de Saúde de Mértola, feita com este azulejo. Agora reparem a curiosidade, a quantidade de padrões diferentes que estão aqui, a quantidade de padrões diferentes e a conjugação que aparece aqui, esteticamente tão bonita, portanto, sempre com o mesmo azulejo. Então, depois, o que é que acontece? O que acontece é que nós pedimos aos alunos exatamente para usarem as potencialidades do GeoGebra, para desenharem azulejos e procurarem exatamente que esses azulejos originem vários padrões. E, normalmente, essa é uma atividade que eles gostam muito. Falar muito rapidamente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, porque a partir do momento que eu ponho dois eixos de simetria, ou bem que arranjo um elemento que quebra essa simetria, alguma das simetrias, ou então os azulejos fazem sempre o mesmo padrão, e, portanto, essa situação é muito bem recebida. E é essa que já contou com 900 alunos. Agora, nós adaptamos as sessões aos alunos que nos aparecem. Portanto, estes normalmente que vêm fazer os azulejos são alunos não sei já como é que é a vossa escolaridade, mas eles são os alunos do ensino básico, portanto, são normalmente alunos de 7º, 8º e 9º ano. São, sobretudo, 7º e 8º. O 9º ano já é um ano de exame, portanto, já na partida não têm já essa disponibilidade. Agora, também temos alunos do ensino secundário. E então, com alunos do ensino secundário, vamos fazer coisas diferentes. E com as coisas diferentes será exatamente usar as potencialidades do GeoGebra 3 dimensões. Agora, aquilo que eu vos falei aqui dos azulejos, pode-se dizer é que se a pessoa estiver preguiçosa e não quiser desenhar um azulejo, existe uma aplicação que está exatamente no site, que se chama... Já agora, que eu tomei aqui nota... Não é que isto seja muito importante, mas chama-se Com um Simples Azulejo, salvo erro. Portanto, existe uma aplicação em que se dão exatamente alguns azulejos e depois a pessoa pode ir carregar, pode ir usando, portanto, existe um comando que permite fazer ou uma translação ou uma rotação para cima, uma rotação para baixo, portanto, num sentido ou noutro, e uma translação para cima, para baixo, direita, esquerda, para fazer vários padrões. E, portanto, pode fazer isso com padrões existentes. Com os miúdos, claro que em vez de lhes fazer isso, porque faziam em 5 minutos e estavam fartos, é a fazê-los fazer os ditos padrões. Eu já experimentei fazer esta atividade com miúdos muito pequenos. E foi muito engraçado, mas aí é muito diferente, porque nós não lhes damos os computadores, damos-lhes papel. Damos papel e damos uma quadrícula no papel e a primeira coisa que eles têm que fazer é cortar os quadradinhos. E digo-lhes que é um problema cortar os quadradinhos. Não é? Os miúdos hoje em dia não sabem pegar na tesoura direita, não sabem cortar, portanto aquilo fica tudo torto, pronto, lá cortam os quadradinhos. E depois, o que é dito é que têm que fazer 4 azulejos iguais. E é muito violento, porque normalmente damos 2 lápis de cor a cada um, portanto 2 cores diferentes, e agora façam os azulejos, portanto o azulejo e repitam, e a ideia de repetir normalmente é difícil, mas eu acho que lhes faz muito bem, eles saem divertidíssimos, contentíssimos, mas é mais violento. Portanto, o computador acaba por tornar a atividade acaba por ser mais fácil, mas pronto, é uma maneira de conseguir ir aos mais novinhos, poder... E fizemos isso com vários e tivemos situações muito engraçadas e resultados surpreendentes, de bom gosto, de estéticos, até muito, muito interessantes.
Com os alunos do ensino secundário, então vamos, inclusivamente, usar a terceira dimensão. E então, usamos, muitas vezes, fazemos uma sequência que consiste, em primeiro lugar, usar uma aplicação que está aí assim, que é o hiperboloide de uma folha, para as superfícies de revolução. E, portanto, eles experimentam, com essa aplicação, perceber que se eu alterar, portanto, o que está aqui em jogo com o ensino secundário é o binómio fórmula-forma. E, portanto, eles têm que perceber com essas aplicações que se alterarem a equação, os parâmetros da equação, o que é que acontece à hipérbole? A hipérbole pode abrir mais ou fechar mais. E, consoante isso acontece, portanto, o que é que acontece? O resultado final é completamente diferente. Então, a primeira fase é exatamente explorarem isso com o hiperboloide. E, portanto, analisarem e ficar a pensar como é que, tendo em conta, e como modelo a Catedral de Brasília, que tipo de abertura é que deveriam querer nos ramos da hipérbole para conseguir aquele efeito visual que se consegue. E depois temos outra aplicação que depois usam em seguida, que então é diferente. Eles têm algumas equações tipo, mas podem inventar, entre aspas, escrever uma equação e procurar ver qual é a linha que ela descreve e depois analisar qual é o sólido que ela pode gerar. E temos resultados também, às vezes, muito engraçados, porque eles têm a sensibilidade de pensar: não vou usar uma função polinomial porque aí não tem piada nenhuma, vamos usar uma trigonométrica, por exemplo, e arranjam gráficos que envolvem senos e funções trigonométricas e têm, de facto, depois um impacto muito grande quando se faz a revolução, etc. Agora, só esta relativa já agora, também gostaria de mostrar esta exposição, Formas e Fórmulas, que esteve durante muito tempo portanto, ela já foi aqui há uns aninhos, mas esteve muito tempo no Museu de Ciência. Reparem que qual é o ícone dela, tem um hiperboloide de uma folha, tem a equação do hiperboloide, da superfície do hiperboloide de uma folha, e tem um esboço da Catedral de Brasília. Portanto, foi de facto o que nós escolhemos para o ícone da exposição, porque, aliás, a Catedral de Brasília aparece em tudo quanto é manual quando se fala em hipérboles. É sempre a Catedral de Brasília que aparece. Pronto. Mas depois, o que é que agora temos feito? Bom, um bocado já também por ter em conta que as pessoas possam enfim, ter acesso a estas coisas sem participar propriamente dita nas sessões. Fizemos agora, sobretudo agora na pandemia, fiz um vídeo sobre os azulejos. E, portanto, esse vídeo sobre os azulejos, fundamentalmente, faz um percurso mais largo, faz um percurso de introdução histórica, etc. E depois tem exatamente como é que nós podemos explorar os azulejos para estudar as isometrias. Portanto, aquilo chama-se apenas os azulejos e a geometria, ou a geometria dos azulejos e a geometria. E temos depois um outro vídeo que tem, de facto, já muitos acessos, que é a geometria da arquitetura. E exatamente na geometria da arquitetura, nós escolhemos 3 arquitetos que gostassem das superfícies curvas, porque digamos, a superfície retilínea teria muito menos potencialidades a este nível. E então, portanto, analisamos as obras de Gaudí, Candela e Niemeyer. E exatamente a partir daí fazemos a ilustração, por um lado, das obras e, por outro lado, e isso é que enfim, deu muito trabalho, gerar interativamente, portanto, quais são as superfícies que estão diretamente envolvidas. Pronto, não sei se falei demais, se dei alguma ideia do que nós andamos a fazer, se há alguma questão que me queira levantar. Não falou demais, agradecemos imensamente a sua presença, professora Maria.
nós gostaríamos de saber se a senhora teria mais um tempinho para responder alguma questão, alguma dúvida que possa aparecer dos participantes. Se quiser, claro, se alguém quiser. Tá ótimo. Agora, gente, nós vamos passar a palavra para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a palestra de hoje que gostaria de trazer para a professora Maria, podem colocar no chat ou, se quiserem falar, abrir o áudio. Olha, nós já fizemos várias ações de formação e eles, quando estamos ali todos, aderem muito bem e inclusivamente, normalmente, quando fazemos isso, propomos alguns desafios e eles completam muito bem os desafios. Agora, o que eu penso é que depois, propriamente para a exploração, excetuando alguns casos de que tenho conhecimento e, sobretudo, por exemplo, agora um caso de uma escola que usou o vídeo que nós fizemos agora dos azulejos para fazer uma aula sobre isometrias e que foi um sucesso. Portanto, não sei se até que ponto, depois propriamente dito, podem eventualmente utilizar para verem atividades que possam ser interessantes para fazer com os alunos. Agora, para utilizarem na sala de aula, eu também não tenho maneira de saber se na realidade isso acontece ou não acontece. Portanto, quando eles aparecem nas ações de formação, parecem sempre muito positivos e, inclusivamente, apresentam propostas. Portanto, eles são perfeitamente aptos inclusivamente, a completar. Aliás, existe um desafio, uma chamada de atenção de que nós recebemos aquilo que nos mandam, não é? E, portanto, podemos eventualmente incluir exatamente naquilo que fazemos, não é? Inclusive a nível de atividades. Há algumas atividades, eu não sei se já experimentou andar a brincar com o site, ou pouco. Pois. Pronto, porque há sobretudo, nas atividades, há atividades muito engraçadas e sobretudo, à partida não nos passa para a cabeça porque é que aquilo funciona. E, pronto, e depois, de repente, vê-se ali assim as figuras a andar e o assunto resolveu-se. Né? Portanto, dá de facto uma visão muito mais leve, não é? Agora, o que eu penso qual é o problema que existe? O problema que existe é que as escolas estão pouco equipadas com computadores. Portanto, eu assisti a muitas aulas, portanto, quando estava a fazer preparação de professores também, havia as cadeiras, os seminários, etc., e assistir a aulas. E eu assistia a muitas aulas que aquilo acabava por ser um desconsolo, porque o tempo para se ir para a sala de computadores era preciso que o professor de informática disponibilizasse a sala. Depois, quando chegávamos lá, havia problemas para ligar os computadores. E depois, no fim, quando aquilo acabava tudo, acabava a aula. E portanto, o rendimento que se tinha era muito pequeno. Portanto, o interessante numa situação destas era que houvesse entre os alunos e os professores a capacidade deles acompanharem isto no computador, mas eu isso acho que estamos muito longe disso, não é? Houve aquela tentativa não sei muito bem em que está, dos quadros interativos, mas o quadro interativo também, o professor está no quadro interativo, mas os alunos estão sentados no lugar, portanto, não sei. Estas coisas, isso é tudo sempre, são ideias, são eventualmente, se nós pensarmos assim, agora de acordo com aquilo que eu disse, parece é tudo uma maravilha, não é? E depois na prática, quando a gente quer pôr as coisas a funcionar, já não é assim tão fácil, não é? Pronto, e é assim. Ok, tá. Mais alguma questão? Não tivemos outras dúvidas, acho que foi uma palestra bem esclarecedora para todo mundo. Sim.
Acho ótimo o uso de imagens, esses recursos para o ensino da geometria. Acho que toda inovação na educação é muito bem-vinda. E aos participantes, nós vamos dar uns últimos recados agora sobre a Multicultura, tá? Mais uma vez, muito obrigado, professora Maria, pela sua presença aqui hoje. E obrigada pelo convite. Exato. Nós que agradecemos, é uma honra. Está bem. E agora espero que vão para experimentar um bocadinho o programa, está bem? Tá certo. Ok. O pessoal está aqui agradecendo no chat a sua presença, professora, muito boa a palestra. Tá, obrigada. E agora como é que é? Ela fica gravada em algum sítio ou não? Como é que é? Fica gravada. Sim. Fica gravada, sim. Pois, exatamente. Tá ótimo. Tá, pronto. Sim. O site é gi2.pt. www.gi2.pt. Geometria intuitiva interativa. Portanto, são 2 i's e i ao quadrado. GI2. Pronto, a matemática tinha que... Como é muito difícil pôr o 2 lá em cima, põe-se o 2 cá em baixo. Está bem? Portanto, entram através do VMAT, tem a vantagem de ver tudo o que há para ver, não é? E podem, à partida, portanto, põem vimat.pt, entram no site e o site diz que tem vídeos, tem conferências, tem esta aplicação, tem uma aplicação sobre astronomia, tem coisas muito variadas. Vale a pena dar uma olhada. Tá bom?